Entre alguns questionamentos que eu me faço, comigo mesma, às vezes eu me pergunto assim, empreendedorismo, será que a gente já nasce com ele, é dom? Porque eu não nasci, não. Eu tenho aprendido, tenho buscado desenvolver. Mas eu acho que algumas pessoas nascem com empreendedorismo na veia. Ou será que convivem tanto desde criança? É uma questão que eu posso trazer para o meu convidado de hoje, não é? Caio Miziara, que é um empreendedor nato ou, pelo menos, de berço. Né? Não sei se nasceu ou se foi no berço que construiu. Hoje você tem uma loja de celular, aquele celularzinho da maçãzinha, né? Especializada em celularzinho Apple, iPhone, né? Posso falar a marca, porque eles não estão patrocinando mesmo. O meu é Samsung. Você tem um motel, Sim. motel de padrão maior do que todos da região, a maioria da região. Então, a gente pode falar, não é um motel de luxo, mas de alto padrão. Sim. Fizemos um belíssimo trabalho. Você tem, hoje, uma imobiliária... Fez 10 anos o motel, dia 9. E tem uma imobiliária que já é incorporadora? Você já está construindo com ela também? Com construção também. E já me contou aqui que tem outros projetos vindo. Tem outros projetos vindo. Tá, aí eu posso falar, você não gosta, mas eu vou falar. E no Grupo Joia, que você é herdeiro do Grupo Joia, você tem alguma atividade profissional lá ou não? Não, hoje não. Eu admiro muito tudo que meu pai fez, o caminho que ele construiu, são mais de 50 anos de estrada, de trajetória. Igual você falou, eu nasci num berço com um empreendedorismo muito, muito ativo, muito forte, não só meu pai, como minha mãe. A gente estava até falando aqui antes de começar. Tânia Mil, uma mulher fortíssima. Eu tenho um orgulho gigantesco dela. Aliás, todo o conceito do motel é dela, né? Todo. Ela é minha parceira até hoje, me ajuda. Ele só é você queria um motel comum. Ela veio, pôs a mão e virou um negócio de alto padrão. Ela colocou a mão, deu a ideia de irmos a São Paulo, onde São Paulo, sim, é o que dita a moda, a tendência do que é futuro. Fomos para São Paulo, nos associamos à Associação Brasileira e Paulista de Motéis, onde os moteleiros são muito unidos, muita gente abriu a porta para nós. Fomos visitar vários motéis e trouxemos as ideias e implementamos bastante coisa aqui em Barretos. E acho que coisas que há 10 anos atrás não existiam aqui na região. Hoje, um ou outro já está fazendo e essa é a tendência, né? Daqui a pouco você vai ter que fechar, reformar inteiro e entregar outro novo. Exatamente. Tá, mas aí, a gente voltando, você estava falando do teu pai, da tua mãe, tem teu avô. Meu avô Miguel. Que é o tio Miguel. Que também teve... Tio de todo mundo, sem ser parente de sangue, que é quem teve a iniciativa de acreditar em Barretos. Foi. O meu avô teve a iniciativa de acreditar em Barretos. Ele era um excelente vendedor. Muito bom vendedor. Mas como gestor, ele não foi tão competente assim. É o maior vendedor que eu vi na minha vida e ouço e vi quando menino ele trabalhando, mas como gestor ele não foi muito bem sucedido, tanto que ele fechou. Ele faliu, meu avô, quando meu pai começou o prédio onde é o escritório do Grupo Joia hoje, que era a Magazine Mulher, foi para leilão, estava em leilão, e meu pai já estava empregado na CPFL em São Paulo, e foi quando os irmãos, os mais velhos, né, o Zé Elias, o Miguel e o Kiko, que eram médicos, e meu pai foi o primeiro não médico da família, que ele é o quarto irmão, veio para Barretos, e aí sim ele começou a história dele, foi pagando toda essa parte de leilão que existia do prédio, foi no Bradesco, negociou as dívidas. Ou seja, o teu pai herdou mais uma dívida. Ele é herdeiro, mas de uma dívida. Exatamente. Meu pai começou nem do zero, né? Começou negativo. E uma coisa muito bacana de falar é que a minha avó Alice, que era esposa do meu avô Miguel, era uma mulher muito forte. É que era um passado na qual as mulheres ficavam em casa e eram a base desses homens que voltavam para casa. Mas ela tem uma importância... E conversavam com essas mulheres. Né? Ela era conselheira. Perfeitamente. Ela tem uma função importantíssima no sucesso do meu pai, como apoiadora das decisões do meu pai. E quando existia algum tipo de... não vou falar desavença, mas algum tipo de diferença empresarial com o meu avô, que num momento ajudou meu pai, ela
tomou o partido dela, e aonde era para ficar do lado do meu pai, ela ficava, onde era para ficar do lado do meu avô. Então, ela foi um pilar importantíssimo nesse sucesso do meu pai com o Grupo Joia. Tá, mas quando você nasceu, Caio, Carlos Miziara já era Carlos Miziara. Grupo Joia chegou a ter 15 lojas, é isso? 14 lojas. 14, inclusive uma chamava 14, né? Exatamente. Chegou a ter 14 lojas. Você nasceu nesse cenário já. Foi. De sucesso. Foi. Como é que isso influenciou você? E a partir de que momento que você fala assim, agora eu vou ganhar o meu dinheiro? Eu comecei a empreender desde cedo. Lógico que numa brincadeira de criança, mas eu saía do Soares quando eu tinha isso. Nós estamos falando em 93, 92 mais ou menos. Eu tinha 7, 8 anos, porque não era nem plano real. E minha mãe fazia um isoporzinho, comprava geladinho já pronto, e eu saía depois do colégio, saía para vender os geladinhos no calçadão, e o que eu vendia, o dinheiro era meu, aplicava-se no antigo Banespa, e ali ficava Você tinha rendendo. tua poupança? Tinha minha poupança, e assim foi o meu primeiro momento com o empreendedorismo, né? De querer seguir meu caminho. Nós, assim, não querendo desmerecer jamais o seu pequeno empreendedorismo. Sei. Mas não era mais fácil vender porque você era filho do Carlinhos Miziara? Pode ser. O networking não era mais fácil? Era, pode ser. Mas eu entrava em várias lojas, não só nas lojas que era do meu pai naquela época, mas era algo muito, muito bacana. Lógico que era fácil, minha mãe montava isopor, tudo era muito fácil. Era bonitinho. Era bonitinho, mas também é algo que foi começando uma semente. Aí depois foi passando, época mais séria de colégio, você tem que se dedicar mais, você tem que estudar mais. Vem vindo época de faculdade, e aí eu fui morar fora, eu morei na Inglaterra, eu morei na França. E aí depois eu vim... Que curso você fez? Você chegou a concluir a faculdade? Cheguei a concluir, eu fiz administração aqui, depois fui fazer um curso na Inglaterra, depois fui estudar francês na França. E aí voltei para o Brasil, meu pai queria que eu trabalhasse junto com ele, fomos alguns meses, quase um ano ali, eu e ele, e é mais complexo trabalhar com o pai. Sim, a sua cabeça veio de lá com outros conceitos. E o seu pai, eu costumo dizer isso, tá? A entrevista não é sobre ele, é sobre você. Sim. Mas algumas coisas eu tenho que pontuar. Uma das coisas que eu pontuo sobre Carlos Miziara ele entende a comunidade onde ele está. Então, quando ele começou com a história do carnezinho de 30, 60, 90, 120, ele entende para quem que ele estava vendendo, para quem que o pobre, né, a população pobre, tem o nome limpo e gosta de ter o nome limpo. Então, eu sempre disse isso, ele entende com quem que ele está falando. E aí você vem com ideias mundiais, globais. Principalmente numa época que não se existia os bancos digitais como tem hoje, esse acesso ao crédito como era é coisa hoje. De classe média alta. Isso, né? era numa época passada. E aí eu vim com algumas ideias, e é difícil você implementar. E aí eu fiquei pensando, aí eu decidi me afastar, fiquei pensando o que eu iria fazer. Vocês brigaram muito? Não. Algumas vezes. Porque você não tem uma personalidade... Muito fácil. Eu acho que a diria, gente se parece muito. Dócil. Acho que a gente se parece muito e acaba tendo um atrito muito grande. Nesse ponto entra a grande pessoa que a dona Tânia é. E aí ela acaba, além de ser uma mulher forte, ela é uma mulher forte dentro de casa e consegue fazer esse pilar como minha avó fez também. A conciliação. Exatamente. E aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. Naquela época eu pensei que eu queria trabalhar na noite, com algo com noite, mas eu não queria partir para restaurante, para eventos, não era algo que eu gostaria de fazer. Aí eu fiquei pensando, e aí surgiu a ideia do motel. E você tinha, né? Aliás, tem um grupo de amigos que foram para esse lado da noite, de eventos, né? Sim, nós fizemos algumas festas. Você sempre esteve presente nesses eventos como consumidor, podemos dizer assim, e apoiador. Sim. E aí eu achei que não seria o caminho, e aí a ideia do motel foi muito legal. E aí fomos, igual eu falei no começo, fui com a minha mãe para São Paulo, fomos vermos quais eram as tendências de motéis, as ideias novas de motéis, para nós começarmos da forma mais moderna possível. E assim fizemos e entramos em obra lá em 2012. Foram 3 anos de obra, e um investimento muito grande, um trabalho muito grande, um esforço muito grande. E aí, em 2015, 9 de julho de 2015, nós fizemos a nossa inauguração. E aí foi o meu início como um gestor de algo que era 100% meu.
Esse investimento do motel veio da sua família? Veio da minha sua família. família te emprestou esse dinheiro, digamos assim? Exatamente isso. Não foi de caiu do céu de herdeiro, não? Não. Foi um aporte. Um grande esforço da dona Tânia e do meu pai. E eu gosto de chamar seu Carlos também. Tem vezes que eu não chamo ele de pai e de mãe. Eu chamo seu Carlos e dona Tânia. Por quê? Porque são figuras tão fortes assim também dentro de casa? São. E eu acho que é uma forma, quando você fala... É muito difícil você empreender em família e você chamar de pai e mãe. Então, eu acho que em muitos momentos, quando você vai falar também com um funcionário e você precisa dirigir a quem você está referindo, eu não gosto de falar, minha mãe falou isso. Não, a dona Tânia pediu isso, o seu Carlos orientou dessa forma, eu acho que fica melhor. Então, eu peguei... Você tem razão, uma reunião com funcionários, uma reunião com fornecedores. Exatamente. Até para tirar essa imagem de herdeiro. Exatamente. Né? E aí foi um esforço muito grande da família. Montamos, o motel é um sucesso, é um lugar muito bacana. E aí nós... Sim, mesmo porque motel funciona por hora, correto? Exatamente. Só para a gente entender o controle remoto e tudo que aquele controle remoto fazia lá no começo, mudou um pouco agora, né? Agora virou um tablet. Modernizou, agora até por comando de voz você consegue acionar algumas coisas, mas no começo era controle. Não que eu frequente motel. Eu já estava com o Márcio, meu marido, na época, né? E até te falei a primeira vez que eu fui, te contei como é que foi minha experiência lá. E é isso, só para entender o controle remoto ia 40 minutos. Aí eu falo, gente, a gente está pagando por hora. Isso aqui é um parque de diversões, né? E sobe coisa, e desce coisa, e aperta cortina aberta, e vem cortina de onde você não espera. Vários estilos de música. Luzes para tudo quanto é lado, em piscina ainda. Eu falei, gente, é um parque de diversões. É um resort privado. Bem privado, inclusive. E aí foi um sucesso. E aí foi um sucesso. É até hoje? É um sucesso até hoje. Mesmo hoje, as coisas nesses últimos 10 anos mudaram um pouco. Mudaram. Né? O comportamento dos casais mudou muito. Sim. Hoje não tem mais aquela coisa do escondido, Sim. né? Do vou sair, não, vai para casa da menina, a menina vai para casa do menino e vice-versa, menina e menina, menino e menino, não tem problema. Motel ainda faz sucesso hoje? Motel ainda faz sucesso. Ele precisa se reinventar cada vez mais, ele precisa ser um diferencial do que a pessoa está em casa. Concordo muito com isso que você falou, porque antigamente poderia existir uma não aceitação dos pais em relação a essa vida sexual dos adolescentes. Dos adolescentes, que eu falo de 18 para cima, obviamente, né? E daquele início da fase adulta. Então, muitos moram com os pais ainda. Então, existia como eu diria? Bananei agora. Porque assim, só te ajudando. Tá. A atividade sexual do casal não era falada dentro de casa. Sim. Então era um lado escondido. O casal falava, a gente vai do cinema e ia pro motel. Exato. É que assim, veio tanta informação na minha cabeça para eu pensar um sentido e eu acabei me perdendo. Mas é basicamente isso. Continua-se muito forte, continua-se tendo muito movimento. As pessoas buscam um diferencial em relação ao que tem em casa. Eles buscam... Por isso que o motel tem que estar inovando. Ele tem que ter uma televisão que hoje funciona no Netflix, igual funciona na casa. Ele tem que ter um sistema de hidro, que muitas vezes a pessoa não tem na casa dela. Ele tem que ter um sistema de entretenimento muito sofisticado para atrair esse jovem. Ele tem que ter uma facilitação de reservas, uma facilitação de aplicativos. Então, toda essa parte ele tem. E ele tem o apimentado de não ser igual em casa, de sair da rotina, de você fazer algo mais gostoso, de você fazer algo diferente. Ele tem toda essa parte. E falando em mudança de comportamento, eu não sei se é impressão minha, mas é você que pode responder. Hoje em dia, o número de casais que pernoita no motel é maior do que antigamente? Do que o antigamente, existe a turma da motelaria que vem de segunda, terceira geração de motéis, eles falam que os anos 80 era a década de ouro do motel. Então, essa parte eu não consigo falar porque eu não estive lá. O comportamento do cliente em relação a 2015 e 2025... ele não mudou, mas o que nós estamos vendo é que
a rede social, toda essa influência da tecnologia, ela está mudando o comportamento dos jovens, e aí sim, talvez num futuro nós tenhamos um movimento diferente. Porque hoje, a pessoa que tinha 30 anos, 25 e hoje tem 35, 40 anos, ele continua sendo um frequentador de motel se ele era um frequentador no passado. Então, o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha para mostrar que o motel é um lugar muito bacana, que é um lugar muito legal, que as pessoas podem ir lá, que vão se divertir, vão ter um momento agradável, diferente de estar dentro de casa, sair daquela rotina, dar uma apimentada no relacionamento. Porque é o que o casal precisa. O casal precisa desse momento a sós. De repente, em casa tem criança, tem barulho, tem cachorro, tem um punhado de coisa. Então, o motel é muito bacana por causa disso. E no interior, uma cidade como Barretos, ainda tem aquilo de que quando eu entro, o recepcionista não me vê, ou pelo menos eu tenho a percepção de que eu não estou sendo vista pelo recepcionista. Uhum. Você vai em outras cidades maiores, em Ribeirão, São Paulo, principalmente, o recepcionista abre a porta para você. Sim. E tá tudo bem, né? Mesmo que Sim. você conheça, tá tudo bem. Sim. Aqui ainda tem esse mistério, essa preservação, ou suposta preservação de privacidade. Existe essa preservação de privacidade, existe todo um cuidado, todo um treinamento com equipe, com tudo, para se manter todo essa privacidade do cliente, que é o mais importante. Mas porque eu não vou entrar nessa área, mas a gente sabe que ainda é local de traição, sim, né? Mas isso a gente não vai falar. Segundo as pesquisas da Associação Brasileira de Motéis, não passa de 10%. É mesmo? O grande número dos motéis hoje são casais que vão numa baladinha, num barzinho, numa festinha, se encontra e vai para o motel depois da festinha, da balada, do bar, de um restaurante, o que for, seguido pelos casais fixos, né, que são namorados, que são companheiros de longa data, que são casados, e aí o menor número que existe, mas em menor número o adultério. Isso é um número da associação. É um número de pesquisa da Associação Brasileira de Motéis. Estar nesta associação é bom para você. É espetacular, porque nós somos muito unidos. Os moteleiros, é o que eu falo, nós perdemos mais clientes por preconceito do que por concorrente. Então, quanto melhores concorrentes os motéis tiver, melhor é para todo mundo, porque presta um serviço melhor e para todo mundo é melhor. E por todo esse motivo, os moteleiros são muito unidos, é uma classe muito unida, que trabalha junto, igual eu falei, um trabalho de formiguinha para ir evoluindo e todo mundo ir crescendo junto. Isso, o único lugar que eu encontrei uma união tão grande é no grupo de moteleiros. São empresários que são muito unidos, não se enxergam como concorrentes. Óbvio que todo mundo está lutando pelo seu espaço, pelo seu cliente, para fazer o melhor, mas, volto a repetir, quanto melhores concorrentes nós tivermos, melhor é para todo mundo. Não, e quando você une, você consegue interferir socialmente, mudar o comportamento e na legislação, inclusive, né? Exatamente. Porque é uma união de classe. E aí eu aproveito a palavra associação para perguntar da sua outra associação, que é a Associação Comercial e Industrial de Barretos. Como é que você foi parar na presidência da ACIB? Hoje você é o atual presidente, hoje eu sou atual esclarecendo presidente, isso para quem está nos assistindo. Sou atual presidente, a gestão vai até agora o final desse ano, no qual eu não vou concorrer novamente, é um trabalho... Você não vai para a reeleição? Não vou para a reeleição, eu tenho outros projetos em andamento pessoal, então demanda tempo, mas é uma associação, nós somos um grupo lá, muito unidos também, Roberto Arutinho, Gustavo Miziara, que agora é secretário, tem outros empresários que ajudam muito, o André, tem bastante gente lá, não vou citar mais nomes para não ser injusto, esquecer o nome de alguém de repente aqui, mas é uma experiência muito bacana, é um crescimento de vida, de saber lidar, e é muito bom. Mas como é que você foi parar lá? Na presidência? Você se candidatou ou você foi convidado? Não, foi uma eleição, foi chapa única, mas foi uma eleição, e aí a nossa chapa saiu a vencedora. Porque nós sabemos, não é
segredo para ninguém que a Associação Comercial e Industrial de Barretos, a ACIB, já passou por grandes crises financeiras, Sim. como todas as associações do interior do estado de São Paulo, pelo menos essas que a gente conhece, né? Todas já passaram muito por crises. difícil, né? Algumas têm muitas dívidas ainda, a gente percebe, eu não vou citar cidades aqui, mas a gente sabe. E a gente sabe também que teve uma época que o seu pai aportou dinheiro para a CIB não fechar. Sim. Né? Então, não teve uma interferência do teu pai falar assim, vai lá cuidar da CIB. Não, eu já sou Porque conselheiro. você sabe que há esse mito. Sim. Não, eu já sou conselheiro da CIB tem praticamente mais de 10 anos, logo depois do motel, ou um pouquinho antes, não me recordo. Foi quando eu virei conselheiro e tinha uma ideia de se fazer, na época, de se fazer uma diretoria mais jovem, com essa turma mais jovem que estava começando, como eu, como Juninho Marreta, até para ser presidida, talvez pelo Serginho Carneiro, que é um empresário mais jovem. Foi uma ideia ventilada uma época por lá, mas não deu certo. Volto a repetir, não vou falar outros nomes para não ser injusto, esquecer alguém, mas não deu certo, mas eu tinha uma entrada na associação comercial desde essa época. E assim surgiu o nome, assim teve a eleição, foi uma chapa, e assim estamos lá. Não é remunerado também, é importante, porque tem muita gente que acha que é remunerado, e é um trabalho difícil, porque você tem que alinhar muitas vontades, e é difícil, porque a associação, ela, como você bem disse, financeiramente, é muito difícil ela ter Ela já não condições. está mais naquela crise tão grave, não tá. Mas também não é sustentável com conforto. Exatamente, é bem limitado o que nós podemos fazer. Existem os nossos jantares, que são boas fontes de renda, existem as promoções que nós fazemos para fomentar o movimento no comércio. Nós tentamos fazer o melhor trabalho possível para dar cursos, palestras de empreendedorismo para os comerciantes irem se atualizando. Hoje tem um posto do Sebrae lá dentro. Exatamente, o Sebrae isso. Aqui está dentro da CIB, Exatamente. Né? Para incentivar isso. Então Inclusive, teve recentemente uma leva de cursos nesses meses aí, em parceria com a prefeitura. Exatamente. Absurda. Mas deixa eu te falar uma outra coisa. Você falou, citou muito bem a Associação dos Moteleiros, que são muito unidos, mas tem um objetivo em comum. A Associação Comercial e Industrial de Barretos tem muita gente, tem desde o MEI, que trabalha em casa sozinho, muitas vezes em home office, até o Serginho Carneiro, que gera lá suas centeninhas de empregos. Então, eu imagino que seja muito conflitante os interesses, os interesses que estão em jogo, né? Por isso que é difícil presidir uma associação tão plural, para dizer o mínimo. Exatamente isso. É bem complexo por todos esses detalhes que você falou, por tudo isso que você enumerou muito bem. E aí é muito complexo, e hoje em dia com as redes sociais as pessoas se sentem muita vontade de fazer críticas, de apontar dedos também. Então, se você tenta fazer algum tipo de curso e de repente cobra um valor, vai falar que você está prestigiando certa classe de empresários, por que não poderia ser um curso grátis ou isso ou aquilo? Então é bem complexo, é bem difícil. É uma experiência engrandecedora, mas é muito difícil. E eu acho que, para mim, como empreendedor, foi uma experiência maravilhosa, mas eu não quer investir mais tempo nessa... Não. E algo que matou qualquer ideia de entrar para uma política, de entrar para algum cargo público. Foi algo que... porque a política é mais conflito ainda. Muito mais, e eu imagino que seja muito... um pouquinho mais. Isso. E aí é bom que eu fico... Caio, outra no coisa. Meu canto. Você tem uma loja no centro, que é uma loja de celulares. E acessórios. E acessórios. E você posta muito nas suas redes sociais, né? Os modelos que vêm, os modelos que estão chegando. E é no centro da cidade. O centro da cidade está passando como também. Nós não vamos falar de Barretos como se fosse uma ilha, não. Que é uma realidade de várias cidades do interior. O centro da cidade está passando por uma grande crise.
A gente tinha o movimento dos bancos que não existem mais. Sim. Até as lotéricas. Esses dias eu passei e falei, gente, as lotéricas todas vazias, quinto dia útil. Sim. Antigamente as filas iam para fora, né? Para pagamentos, para jogos, tudo virou online. Sua família tem lojas físicas no centro. Sim. Como é que você encara essa mudança de comportamento, principalmente depois da pandemia? Porque o comércio online foi acelerado pela pandemia. Foi muito acelerado. Foi muito acelerado e eu acho que é um processo muito complexo, porque não é só falar do online. Se nós formos falar nessa parte econômica, nós temos que pensar do grande malefício que é as bets que estão destruindo, vou falar uma palavra pesada, mas estão destruindo uma população, uma geração, porque nós temos números aí de 22 bilhões mês esse ano de dinheiro que entrou para as bets, é um valor absurdo, que era para ser jogado dentro de uma economia. E está saindo do bolso de quem, né? Do bolso dos trabalhadores. E classes menos favorecidas, a gente sabe por disso. Um sonho que não existe, por uma inocência, por serem ludibriados, eu não sei, mas é o grande problema. Acho que o governo tem que olhar para essas bets com muita seriedade, porque é um grande problema. E se nós pegarmos esses números de 22 bilhões mês e jogarmos isso na economia, porque esse 22 está saindo de algum lugar. A pessoa está deixando de comprar uma carne, está deixando de tomar uma cerveja, está deixando de comprar uma roupa, está deixando de comprar comida. Se ele está deixando, eu citei a roupa antes, foi até errado, porque a volta que eu ia dar era essa. Se eles estão deixando de comprar comida, arroz, feijão para fazerem aposta, imagina comprar uma roupa que é supérflua, imagina comprar uma calça, um tênis. Então, existe todo esse processo online que você falou, dessa mudança comportamental do cliente, mas também nós tivemos algo muito novo que veio de 2, 3 anos para cá, que foi essa enxurrada de bets. E que está virando uma epidemia. Hoje já deve já é uma tratado epidemia. Como saúde pública, porque está afetando a saúde mental dessas pessoas. Total, né? Total. E antigamente nós tínhamos os bingos, os cassinos, que sempre foi proibido no Brasil, mas os bingos eram legalizados, que a pessoa tinha que sair de casa, pegar um carro, se locomover, ir até um local para fazer seus jogos. Hoje, no conforto do sofá, com o celular e com a quantidade de propagandas disso, estímulo. É um estímulo gigantesco que a pessoa está lá. E como todo mundo, em relação a essa movimentação bancária eletrônica, você não sente você perdendo dinheiro igual quando você tem ele fisicamente na sua mão. Então, e às vezes, a maioria das vezes, escondido do parceiro ou da parceira. E crianças, adolescentes que pegam o celular de pais, de avós e usam banco erroneamente e apostam. É um grande problema. Eu dei essa volta toda para falar que sim, existe uma mudança comportamental do cliente, no qual o comércio vem tentando se reinventar e tem que fazer mudanças, promoções, entrar para o online, entrar para o WhatsApp, ser mais atento ao seu cliente, tentar facilitar ao máximo para o cliente vir até a loja ou a mercadoria dele chegar até o cliente. Mas sim, nós temos um problema social hoje muito grande, que é as bets, que está tirando um dinheiro gigantesco da nossa economia e que aparentemente o governo não se mostra nem um pouco preocupado, e é algo muito preocupante. Você hoje, na loja de celular, tem atendimento online? Nós temos atendimento online. Boa parte das suas vendas é online. É pelo celular. Pelo celular que você vende. Praticamente, né? 90% é online. Mas ainda compensa ter o comércio físico? Compensa. Compensa como uma credibilidade muito forte ainda, ele traz um respeito. E sim, o comércio de rua ele ainda é forte, mas também é uma tendência que talvez num futuro possa ser que comece a mudar. Eu vejo que as lojas estão cada vez mais diminuindo de tamanho, né? Sim, igual você citou. O espaço físico está cada vez citou menor. do Grupo Joia, que você citou no começo, que nós chegamos até 14 lojas. Hoje nós temos uma quantidade menor de lojas, porém elas foram se juntando. São lojas maiores em relação ao tamanho, mas em números são menores, mas elas foram se unindo. Uma mega loja. A Joia hoje é uma loja de departamento gigantesca, que dentro dela está a Pita Pito, tá a Bibo, tá a Gold Go, tá a Maçãzinha, tá várias, a Runner,
tá a Gap, tá várias lojas nossas, tá dentro da Joia hoje. Virou uma loja de departamentos. Aí você vai para uma outra área, que é o mercado imobiliário, que parece-me também que está bombando, que está em ascensão. Você estudou esse mercado antes de investir? Não. E aí? Por que você falou um dia, você acordou e falou, eu vou abrir uma imobiliária, não quero fazer nada mesmo, vou abrir uma imobiliária? Eu acredito muito nas pessoas. E eu acho que uma das formas de você começar a empreender, no passado existia uma quantidade de mão de obra grande e muitas pessoas qualificadas. Hoje nós percebemos que essa qualidade ela vem diminuindo e a quantidade também ela vem diminuindo mais. Então é muito mais difícil você abrir empresas hoje em dia do que era no passado. Então, qual foi a ideia que eu tive? De fazer parcerias com pessoas que eu acredito muito que são do ramo, que são pessoas que estão no ramo há muito tempo, e com isso eu consigo ter vários negócios e de vários setores diferentes, eu diria. Então, eu fui para o ramo imobiliário. O ramo imobiliário, na parte de gestão de venda, não é muito diferente do que uma loja ou um motel. É você venda é venda. É venda, é venda. E você tudo é venda. Tudo é venda. É você, né? Saber vender, é você saber conversar, é você saber falar com o cliente. É a mesma coisa. Você tem que vender o sonho. E ser muito honesto e muito sincero no que você está fazendo. Principalmente nesse ramo do imobiliário, né? E aí surgiu a oportunidade de começar nesse novo negócio com o Neto, que é um grande cara que entende no mercado, que está no mercado há muito tempo, passou por uma crise financeira, igual muitos passaram, teve um problema muito sério na pandemia, e eu montei uma parceria com ele, no qual ele é o diretor da imobiliária. Ele já tem aí pelo menos uns 15 anos de experiência nesse mercado, quase 20 anos de experiência nesse mercado. E aí sim eu entrei, nós temos 1 ano já de empresa, 1 ano e 2 meses mais ou menos, e aí sim eu comecei a entender mais do mercado, me aprofundar mais e cada dia entendendo mais e fomos expandindo. Hoje nós estamos com quase 20 funcionários dentro da... Então, para 1 ano, eu lembro quando você começou, você falou assim, não, vem aqui que eu estou ficando aqui porque eu quase não tenho funcionário. E eu cheguei lá há quase 1 ano atrás e realmente você tinha 3, 4 pessoas trabalhando ali com você. Agora você já está com uma equipe de 20... tudo parceiro ou não? Funcionário CLT? Tudo parceiro. Os corretores são... Porque hoje esse mercado é assim, né? Ele é independente. Né? Os corretores são independentes, né? Eles podem vender para outras empresas, eles são um freelance, vamos falar assim. Existe um contrato com a nossa empresa, tudo certo, mas eles têm a independência dele, como muito bem você falou. Aí nós temos a parte dos aluguéis, que aí sim necessita... Você tem uma equipe fixa? Uma equipe fixa, muito bem coordenada, muito bem orientada. Hoje nós estamos com praticamente quase 400 aluguéis ativos. Meu pai precisa passar o deles para mim. Ele ainda não passou, cliente ainda? Não. Tá começando, alguns imóveis. Isso aí todo mundo sabe. Quando você monta qualquer coisa que você monte, a cabeleireira, a manicure, o grande empresário, quando monta alguma coisa, o público mais difícil de vender é o público de dentro de casa. É a família, os melhores amigos, né? São os que primeiro te apoiam, mas os últimos a comprar de você. Sim, é exatamente isso. E aí fomos evoluindo, surgiu a oportunidade de fazer algumas aquisições nesse meio do caminho. A Inova, que era uma imobiliária do Queiroz, ele resolveu encerrar as atividades, nós compramos a carteira dele e isso alavancou mais o nosso número de clientes. Estamos fazendo aí numa média de 20 a 25 aluguéis mensais, novos aluguéis mensais, e estamos numa guinada muito boa de vento em polpa e cada vez melhor. Isso com 1 ano? Isso com 1 ano. 1 ano apenas empresa. Você não só explorou a área que você entrou, mas você já expandiu, já entrou em outras áreas, já está com parceria com incorporadora já. É muito pouco tempo. Muito o que você atribui essa velocidade? Muito pouco tempo a uma equipe extremamente competente. Tão competente
que você, fisicamente, muitas vezes não está lá. Faz tempo que eu estou te convidando para vir aqui. Aí, de vez em quando, eu pego o telefone, nossa, eu vou convidar o Caio, mas vamos ver onde ele está. Ah, ele está no Japão. Ele está... Nossa, ele está jantando na França hoje. Está assistindo o jogo do Palmeiras na Copa dos Estados Unidos. Isso eu fui. Você tem paixão por viajar? Eu tenho paixão por viajar e paixão pelo Palmeiras. Então, são duas coisas que se unem. Paixão pelo Palmeiras é quase que uma doença, né? Porque é cega. Mas é bom. O grande sucesso é você ter uma grande equipe. A equipe é o pilar de tudo. E você ter bons colaboradores, bons diretores, bons parceiros, no qual você consegue ter uma segurança de você poder fazer um outro tipo de lazer, por mais que são viagens rápidas, são tudo 2, 3 dias, mas... Não, algumas você demora um dia só para chegar no lugar, né? Tem isso. Você exagera de vez em quando. Agora, isso aqui ajuda também, né? Você administra muito hoje online. Todos os seus negócios o celular também são administrados à distância. E eu cuido da parte financeira sempre de tudo. Não sai nada sem eu autorizar. Um Miziara mesmo, em relação né? a dinheiro, o controle é 100% meu. Você honra o sobrenome dos Miziara, né? De onde é que a sua família vem? Líbano. Do Líbano. Da cidade de Miziara. Você já foi lá conhecer? Já, eu fui em Miziara. E como é que foi a experiência? Maravilhoso. A cidade chama Miziara. O sobrenome veio por causa da cidade? Exatamente. Porque isso. Quando vieram para cá, tiveram que adotar o nome da cidade? Tiveram que adotar o nome da cidade. Por causa de guerra? Isso. Não, como uma política do passado do Brasil. Não sei exatamente, alguns tiveram essa mudança. Então, não necessariamente sobrenome Miziara são parentes, mas sim porque vieram da mesma cidade, como se nós fôssemos morar em outro país e o nosso sobrenome fosse substituído por Barretos. Então, não necessariamente são parentes, mas somos que a nossa cidade é o contrário, né? Ela ganhou o nome do sobrenome dos fundadores, do fundador, né? E é um lugar maravilhoso. Miziara, o Líbano é um lugar maravilhoso, é um povo maravilhoso, um povo em paz, mas que infelizmente vive em guerra. Mas é um país maravilhoso. E qual foi a sensação de visitar suas raízes? É como se minha alma soubesse que pertencesse a lá. É mesmo? Você se reencontrou lá? É uma emoção muito grande estar lá. É um lugar muito lindo. A cidade que meu avô nasceu, ela fica nas montanhas, mas como se fosse no meio das montanhas. Então, da cidade você vê o Mediterrâneo e também você vê as montanhas de neve atrás. Então é um paraíso, é um lugar maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E não é à toa que ele veio de lá, que ele era um ser humano maravilhoso e ele veio de um lugar maravilhoso. Mas adotaram não só o Brasil, como o Barretos. Sim, e eu fui 4 vezes para lá já. Fui 4 vezes para lá. E você vai numa espécie de... Eu sou cidadão, na verdade, né? Reenergização, é isso? Eu virei cidadão, eu tirei passaporte, eu já fui lá para votar. Tenho amizade com políticos locais, apoio. Você vota lá? Eu voto no Líbano. Em 2018 eu fui para votar. É mesmo? E que língua que se fala lá? Lá se fala árabe e a segunda língua é o francês, mas a língua que eu falo com todo mundo é o inglês. O meu francês não é bom mas você igual ao morou meu na inglês. França, fez francês. Mas o meu francês não é bom igual ao meu inglês, então eu prefiro falar inglês. Eu não falo, infelizmente, eu não falo nada de árabe. Os meus tios não... O meu avô vem muito jovem, então ele devia ter muito criança. Então, na verdade, ele tinha um árabe infantil. Mas ele falava algumas palavras. Ele veio com 8 anos. Ele misturava, inclusive, algumas palavras, ele não abriu mão de usar, né? Exatamente. É como uma criança de 8 anos, brasileira, que for morar em outro país, ela vai ter um português mais infantilizado, né? Mas é um lugar maravilhoso e eu gosto muito de lá. Você levou teu filho lá? Já? Não, eu levei minha mãe. Ah, você levou sua mãe. Seus filhos ainda não foram lá, não. E aí veio a pandemia, né? E depois tá nesse momento mais tenso de guerra, então é algo que tem que se esperar um pouco. Mas é um lugar que eu quero voltar muito. Vai ter eleição agora, provavelmente no ano que vem. Então talvez a possibilidade de eu voltar no ano que vem é muito grande. Você vai votar de novo? Vou voltar. Lá. Quantos países você conhece? 56. Você sabe de cor quantos países você conhece. Sei de Mas cor. você tem um mapinha na tua casa que você vai pondo os pinzinhos? Não, né? Nem no celular você Nem tem no esse celular, mapinha, não. não. O que é essa paixão? E eu só considero os países no qual eu saí do aeroporto. Países que eu fiz escala, só no aeroporto eu não considero. Nem é território do país, né, na verdade. Então,
É uma paixão, eu gosto muito de viajar. Viajar é você conhecer novas culturas, é algo que engrandece a alma, é algo que enriquece. E eu acho que tenho certeza que é algo que vale a pena. Eu acho que é um belíssimo maneira de se gastar um dinheiro de um trabalho. É um investimento, não é um gasto. Realmente você falou muito bem. Não é um gasto, é um investimento, porque você ganha cultura, você ganha conhecimento, e algo que nunca vai poder ser tirado de você é conhecimento e cultura, porque isso não se tira. Mas você, Caio, me permite dizer, a nossa amizade me permite dizer, você gosta de viajar bem também, você gosta de comer bem, você vai em bons restaurantes, você não é do tipo de turista que é mochileiro, que pega e vai andar a pé e vai na feirinha, não, você gosta de bons lugares. Eu faço ambos. Cara, os hotéis que você fica, às vezes eu anoto e falo, quando eu for vou ficar nesse, quando eu for vou comer nesse aqui que ele está comendo, porque... vistas, né, maravilhosas. O último agora na França, eu fiquei apaixonada. Você ainda falou assim, é Airbnb. Mas a vista para a Torre Eiffel, você viu? Né? Você gosta. É uma coisa que você trabalha para, digamos assim. Eu gosto. Se a gente for entrar num caminho de viagem, a gente vai ficar falando aqui umas 2 horas, mas rapidamente passando. Eu gosto. Eu entendo como achar o melhor caminho. Eu entendo bastante sobre milhas, sobre vantagens, sobre oportunidades. O Miziara está aí também. Exato. Só um exemplo, assim, para a gente passar rapidamente. Eu estou montando, igual eu te falei... Não estou com pressa, não. Me ensina aí que eu preciso aprender. Eu estou montando 2 empresas novas. E aí eu estou montando um prédio ali no centro novo, no qual está se passando por uma construção, e tinha que se comprar os aparelhos de ar condicionado. Onde é esse prédio novo? Em frente ao Vips, onde é o estacionamento. Em frente ao Vips e Arezzo. Do lado de onde já foi um cinema. Exatamente aonde era a entrada do Cine Centenário. Eu me lembro desse cine. Tanto que a laje é tão grossa por causa dos equipamentos, tudo. E já é um bom investimento. Né? Aí nós fizemos 4 salões lá. Um vai ser uma ótica, que é um novo empreendimento que eu vou inaugurar. Junto e entrando naquela história que eu contei para você sobre fazer as parcerias, surgiu uma oportunidade. Um rapaz que chama Júnior veio para Barretos. O filho dele, pequeno, 6 anos, teve que fazer um tratamento aqui no nosso hospital, e aí ele gostou muito da cidade, foi alugar uma casa, foi na nossa imobiliária. A casa teve algum tipo de problema, nós tentamos resolver da melhor forma, ele ficou muito agradecido, começamos a ficar amigo, ele começou a frequentar a mesma igreja que eu frequento, que é do pastor Eric, e a comunidade cristã, e coincidentemente ele tem 3 óticas no Acre. Lá os filhos tocam, aqui está muito bem tocado lá, aqui ele quis montar um projeto, vamos seguir junto nesse novo projeto. É mais uma unidade dessa ótica dele. Vai chamar Ótica CM. Tá, porque aí vocês juntaram. Juntaram e vai ser muito bacana. Ele tem todos os equipamentos. Vamos montar o laboratório também, que é para se fazer o teste de visão, no mesmo prédio, né, na mesma estrutura. O terceiro vai ser alugado para minha tia Renata, que tem a agência de turismo. E o quarto vai ser uma pizzaria delivery, que vamos, nesse mesmo critério de parceria. Tem um menino que chama João Monteiro, é uma pessoa muito interessada, muito inteligente, um trabalhador muito sério. Menino novo, tem 22, 23 anos, foi garçom, foi pizzaiolo, foi entregador de pizza, foi motoboy, começou a ser corretor, é um bom vendedor, e nós vamos seguir junto nessa oportunidade. Você está sendo quase que um investidor anjo aí. É mais ou menos isso. E vai chamar CM também? CM Pizzas. É mesmo? Você vai pôr CM em tudo agora, Caio? Vou. É mesmo? Você está criando o grupo CM, então. E em primeira mão vai vir um novo projeto. Nós temos um frigorífico de cordeiro no Seu irmão? Isso, meu irmão tem um frigorífico de cordeiro. E eles vão passar por uma reestruturação lá e vão dar um tempo, por um período. E como lá tem toda a estrutura de câmera fria, ultracongelador, tem todo um maquinário, eu vou assumir durante um tempo para começar semi-frios agora. Então, nós vamos ter queijo, presunto... Que é o seu irmão por parte de pai, que já está nessa área também. Você deu bem, né, nessa área. Sim, né? sim, dos cordeiros. Ele e o Alex. Comi, já. Eu gosto muito, inclusive. E que é irmão por parte de pai, e você também está investindo
como um anjo também. Investidor anjo. Exatamente. Aí nós vamos começar uma parceria. Só que é um investidor anjo que pede o nome. Que pede o nome. Nome. Criar o meu caminho, a minha identidade. Em breve, esse podcast será patrocinado por CM, Grupo CM, sei lá pelo quê, mas será patrocinado. E dei essa volta para contar que aí sim precisava se comprar alguns tipos de equipamento. Sim, e aí, você falou da viagem que exatamente. você foi. E aí eu precisava comprar ar-condicionado. De grande porte. De grande porte. E aí existe várias promoções entre as parceiras das lojas. Então, a Livelo é uma pontuadora do Bradesco e do Banco do Brasil. Então, quem é correntista do Bradesco e do Banco do Brasil, quando faz uma compra, a Livelo se acumula um ponto. E várias vezes a Livelo faz promoções no qual eles dão mais pontos por real gasto. Não só o que você acumula de cartão de crédito, mas, de repente, 10 pontos por real gasto. E eles fizeram uma promoção de 10 pontos por real gasto com a Midea, que é uma grande fabricante de ar-condicionado. Então, eu fiz uma aquisição dos ar-condicionados com bom preço que eu precisaria para montar a minha empresa. E, paralelamente, eu fiz uma quantidade de pontos. Que vai viajar tudo esses pontos aí. Exatamente. E outro caminho, esse ponto você pode jogar para onde você quiser. Você pode jogar para companhias aéreas ou para companhia de hotéis. E no qual você pode pegar promoções que esses pontos são bonificados, eles geram dinheiro. Então, você fazendo uma compra do seu dia a dia, você pode começar a acumular pontos para você usufruir de viagem ou de super hotéis ou do que for. Então, eu repito, gastar dinheiro no Pix não é uma coisa muito inteligente. Você sabe que você tem, hoje em dia, tem cursos sobre isso na internet. Muita gente boa fazendo trabalho. E muitos programas de pontos em supermercado, em farmácia, à disposição. É muito dinheiro na mesa que as pessoas deixam ele lá e não sabem na hora de pegar, porque a mesma geladeira, o mesmo fogão que você vai comprar nas grandes redes, você pode comprar online pelas grandes redes e fazendo essa pontuação, essa união com esse ponto, e você ganha algo. De repente você compra uma geladeira de R$2.000, de R$1.500, e você ganha R$500, R$800 em pontos para você usar em um hotel que você pode passar uma diária em Santos, de repente numa rede de hotel, alguma coisa assim. Ou ir ver o Palmeiras jogar na Copa do Mundo de Clubes, Exatamente. Que é a experiência que você teve recentemente. Exatamente. Você assistiu todos os jogos do Palmeiras? Não, assisti 3 jogos. Eu fui e ele nos 2 perdeu primeiros. Quantos? Ele perdeu as quartas de final. Você fica enlouquecido na hora do jogo? Fico. Porque eu sei que de vez em quando você junta teus amigos e quebra coisa, né? Até. Que é a coisa do Palmeiras. O Neutinho, que meu afilhado também é palmeirense, eu vivo falando isso pra ele. É um grande palmeirense. Não existe palmeirense roxo. Existe palmeirense doente pelo Palmeiras. Você é desses doentes. Igual o Manolinho fala que é um grande palmeirense do JM, ele fala que é palmeirense retardado. Então, não pode que é capacitismo. Não pode falar isso que é capacitismo. Mas é uma coisa assim, é uma paixão que vai além do racional. Literalmente você acabou de me fazer uma explicação agora de economia doméstica, inclusive, muito racional. Você é um menino racional no que diz respeito a investimento, a dinheiro, a esses novos empreendimentos. Quando fala do Palmeiras, você consegue ter essa mesma racionalidade? Não. Olha, porque o jogador tal, o jogador Y... Eu consigo numa conversa igual com você, mas dentro de um estádio, não. Na hora que o jogo está rolando, mesmo aqui numa televisão, não? Não, e eu não consigo... Um exemplo, você citou o Niltinho. Eu não consigo assistir um jogo no Samaúma com outras pessoas. Eu prefiro assistir na minha casa ou num local que só tenha palmeirense, como nós temos o malucos consulado. Como você. Malucos como eu. Aquele ponto que você tinha... Ainda o consulado está lá? De vez em quando vocês ainda se reúnem? E aquilo lá é oficializado pelo Palmeiras. O Palmeiras dá uma chancela para você abrir. Não existe uma ajuda financeira, não existe nada, mas é oficializado pelo clube. Você já brigou por causa do Palmeiras? Fisicamente, não. Não mesmo? Não nem mesmo. Empurrãozinho, nada? Não. Não chegou a esse ponto? Não. Mas já perdeu a amizade? Já deixou de conversar com alguém? Isso várias vezes. Até porque eu não entro nessa parte da brincadeira, da zoeira. Eu faço algo generalizado. Vou fazer uma postagem porque o Corinthians perdeu. Eu faço algo generalizado. Eu não faço algo direcionado para isso. Eu não faço algo direcionado para a pessoa X, Y ou Z. O zoar quem perdeu, né? Exato. Aquela coisa. Exato. Eu faço algo
generalizado. Aí é uma forma mais saudável. Mas você foi para os Estados Unidos Sim. com a esperança que o Palmeiras chegasse à final e ganhasse, Eu fui- para acabar com a piada de que o Palmeiras não tem mundial. Isso é fato? Não, porque esse Mundial nunca existiu. Então, tanto que a FIFA mudou. Hoje o Chelsea é o único campeão mundial que se existe no mundo. Sim. Todos os outros são campeões intercontinentais. A Certo. FIFA mudou a chancela, porque esse campeonato foi o primeiro que existiu. Nunca existiu nada igual esse. Parecido. Nem aquele de 51, não. É o mais parecido Ah lá. com esse. Todo palmeirense É o se mais escora em parecido. É o mais 1951. parecido com esse. Se você está assistindo e não está entendendo essa história de 51, olha, pesquisa na internet. Até a cachaça 51 foi feita em homenagem a esse Campeonato. bendito título Do Palmeiras. questionado. Não vou falar questionável, que eu não tenho conhecimento para isso, mas muito questionado pelas outras torcidas. O título foi muito grandioso para o futebol brasileiro naquele momento. É uma época muito diferente de hoje. Sim. A rede social ela criou um afastamento do patriotismo nacional em relação a você ter o desejo que outro time ganhe de um estrangeiro por causa da glória de sentir algo nacional, né? Do desejo que o Brasil vá bem, igual numa Olimpíadas nós torcemos para todos os Para a atletas camisa, brasileiros, sem saber se o corredor, o nadador é palmeirense, corintiano ou são paulino. E muitas vezes é, né? Muitas vezes é do time, Claro, inclusive. claro. E aí, naquela época, o Brasil perdeu a Copa de 1950 com o Maracanaço, 2-1 para o Uruguai, no qual foi uma grande frustração. O Brasil não tinha nenhum título mundial, então tinha a síndrome do vira-lata, etc. E o título de 51 veio como uma salvação da moral brasileira naquele momento, que foi um título muito grande, com grandes equipes. O Palmeiras ganhou da Juventus, jogou contra a Juventus da Itália na final, no qual saiu vencedor. Agora, se é considerado mundial ou não, é outro critério. Agora, tudo isso você está me dizendo para dizer que o título foi muito importante. E para afirmar que você continuou torcendo para o Fluminense depois que o Palmeiras foi desclassificado. Nunca. Ah lá. Tá vendo? Eu vim da geração da internet. Aí você já é da geração Eu já sou da geração da anti-Palmeiras, anti-Corinthians. Não é nem o torcedor a favor, né? Tem o torcedor que é anti, né? Não quero que o Palmeiras ganhe de jeito, não quero que o Corinthians, Fluminense, Flamengo e etc. Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ganhar. Vou te dar, não esse, mas vou te dar uma sacolinha ali de produtos para você da Multishine. Muito bom. Por quê? Porque a gente precisa também de apoio, né? Claro. É o meu investidor anjo, eu falo. O Ronaldo Soares, da Multishine, acreditou. Palmeirense, viu? Palmeirense, ele veio aqui, só que ele não é tão fanático. Ele é mais fanático por carros do que pelo futebol. Gosta muito mesmo. E ele, hoje, apresenta esses produtos, eu dou para os entrevistados, porque eu tenho orgulho. Eu sou muito cliente orgulho. deles. Você é cliente também, né? É muito bom. E é os engraçado produtos. porque eu falei isso para ele. 99% das pessoas que sentaram nessa cadeira têm orgulho de serem clientes Sim. da Multishine. Fora que E o ele é- orgulho da Multishine está no Brasil inteiro, né? Fora que ele é uma o pessoa muito do 1% bem. que sentou aí que não é cliente é porque não era de Barretos e não conhecia. Conhecia. E aí ficou conhecendo, já deve ser cliente hoje, porque eu sempre Provavelmente. apresentei, né? São produtos de alta qualidade, porque você gosta de tecnologia. São produtos de altíssima tecnologia, alguns, inclusive, com coisas importadas, né? A química do produto, matéria-prima do produto, me faltou a palavra. A matéria-prima do produto é importada. Tem importada da Alemanha, tem importada da França. Ele sentou aí, ele explicou bastante isso, porque ele faz questão de que sejam produtos que tenham o mínimo impacto na natureza, o mínimo impacto no ambiente, nenhum impacto para o ser Que é humano, para os importantíssimo, nossos né? pets. Para os animais, exatamente. É Eu tenho importantíssimo isso. muito orgulho de tudo isso estar em Barretos e no nosso distrito industrial, né? Que você que como presidente da CIB sabe que o nosso distrito industrial tem verdadeiros tesouros que muitas vezes Barretos não explora e não conhece. Assim como esse prédio que você veio, mas aqui você já conhecia. Já. Você já é amigo aqui do Já. Scarpellini Coworking, Já. né? São salas que você pode alugar por hora, que você pode alugar por semana, para trabalhar, fazer reuniões, ou mesmo você pode alugar até o final do ano, por um ano, tal, para você fazer o seu escritório num ambiente bonito,
com uma estrutura invejável, de qualidade, não só de mobiliário, mas de acesso à internet, telefonia, cafezinho. A cadeira não está nem me incomodando, tão boa que é boa, né? Cafezinho, gente boa. E de quebra, uma coisa que você tem também hoje na sua imobiliária, que é a vista para o lago. É verdade, não relaxa? Muito. Você chega no final do muito dia, vê o fresco, pôr do sol. muito mais bonito. Como é bonito o pôr do sol. E o pôr do sol muito. em Barretos é muito... Eu sou muito barretense, sabe? Sou muito mesmo. Você, por exemplo, poderia estar pegando o seu dinheiro e investindo na bolsa. Você deve ter algum dinheiro investido, alguma coisa para aquele fundo de emergência, né? Mas você poderia estar ampliando os seus investimentos. Assim como você me explicou como funcionam os pontos, você entende como funciona a Bolsa de Valores. Você é um menino muito ligado a tudo que acontece no mundo. Mas não, você prefere investir em empresas e gerar emprego. Por quê? E em Barretos. E em Barretos. Você poderia também estar investindo em outro lugar do mundo, sendo um cidadão ou outras cidades, mundo, né? Eu acredito muito em Barretos, eu gosto muito daqui. Igual você falou, eu tenho um carinho muito grande pela cidade. A cidade fez muito por nós e tudo que nós temos, que nós construímos. Seus filhos nasceram aqui. Você tem dois? Eu tenho 2 filhos. Um casal. É. Eu conheço, são lindos. Né? São maravilhosos. São lindos. Nem precisavam ser fisicamente, mas são. Né? São lindos. E são mais ou menos coincidentes com a mesma idade dos meus netos, inclusive. Os dois. O Joaquim tem 12 e a Helena tem 6. Vão para 13 e vão para 7. É bom. E eu sempre tive esse desejo de continuar por aqui, investir aqui, acredito em Barretos, acredito no potencial de Barretos. Acho que Barretos carece de algumas coisas. De vez em quando, desperta algumas polêmicas com os gestores da cidade também, bate de frente, né? Precisa. Gosta também, né, de fazer uma crítica de vez em quando. Importante. E aí todo mundo fala, bem, o Caio vai ser político, uma hora ou outra ele vai entrar na política. E aí você abriu o programa falando que a experiência na CIB te fez desistir de qualquer possibilidade. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu não tenho esse viés, essa vontade política. Acho que é algo maravilhoso. Acho que você se entrega para uma população, você tem que se dedicar muito à população. É um trabalho no qual é muito sério. Muito sério. Não estou falando que eu não teria essa seriedade, não é esse o ponto. Mas é muito complexo ser político e não é algo que eu pense nesse momento, não. Mas você nunca pensou, Caio? Não teve um momento que você olhou talvez e por falou algum assim, momento, eu faço melhor. Se eu entrar lá, eu vou fazer melhor. Talvez por um momento, mas eu vi que poderia ser uma vaidade e eu não quero. Eu acho que eu posso ajudar a população, posso fazer bons trabalhos. De forma... Deus fala que o que a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Eu gosto de fazer dessa forma. Eu faço o meu trabalho, acho que eu posso ajudar a população, o povo de Barretos, de uma forma melhor como empresário do que como político. Talvez no momento mais jovem, alguma vaidade possa ter falado mais alto de querer algum cargo, alguma coisa, mas hoje não. Hoje eu não me enxergo e não desejo isso para mim e é isso. Acho que eu posso fazer um trabalho bom para a população sendo um gestor, sendo um empreendedor. Você falou que abriu a imobiliária com poucos funcionários, né? Exato. Quantos no começo, você lembra? Mais ou menos isso, uns 3, 4. Uns 3, 4. Hoje você tem mais de 20. Exato. Mais somado o motel, somada a loja, quantos empregos você dá hoje? Mais de 50. Mais de 50. Daqui a um ano, com todos esses empreendimentos, com o prédio, provavelmente que você já tem todos os boxinhos, todos já alugados para você mesmo, quantos empregos você vai estar gerando daqui a um ano? Vão passar de 100. Vão passar de 100. Se Deus quiser. Caio, esse espaço aqui, que a gente criou, o podcast, para contar histórias. Eu adoro histórias, né? Adoro. Eu acho muito legal quando a gente tem um espaço para trazer pessoas e contar as suas histórias. Você é uma história que merece ser contada, porque muitas vezes você é visto só como o herdeiro do Carlinhos Miziara. É possível. Até hoje, tem gente que fala que para você é mais fácil, já que você herdou? É possível que tenha. Para você nunca falaram isso? Talvez nas entrelinhas, talvez. Mas também é muito difícil, porque você começar a empreender e tendo um pai que foi
tão bem sucedido em toda a carreira dele, é uma sombra muito forte. Você criar seu próprio caminho. Então, vamos supor, por mais que eu tô nesse caminho, igual eu te falei, posso chegar, se Deus quiser, vamos chegar no ano que vem com mais de 100 colaboradores. Para muitas pessoas podem olhar e achar que seja pequeno ainda, por causa do que o senhor Carlos fez e teoricamente o que a pessoa imagina que teria que ser uma sequência. Eu estou começando uma história. Eu estou criando o meu próprio caminho, não são meu os próprio... empregos que o seu pai gerou. São Sim. mais empregos. São. Né? Em outras áreas. Em inclusive. tudo. É igual um filho de um jogador que teve muito sucesso, que teve muito talento, e ele vai começar uma carreira. A comparação é inevitável. É inevitável, e muitas vezes o jogador está no Palmeiras e a pessoa fala assim, nossa, mas não fez sucesso, tinha que estar no Real Madrid, tinha que estar no Barcelona. Então, é um pouco complexo, mas é isso. Eu acho que eu estou fazendo o meu caminho, gosto desse caminho em Barretos, com as raízes aqui, no passo a passo, no dia a dia, e assim que eu vou evoluindo, e assim que eu vou crescendo. Nós já discutimos várias vezes que nós temos pensamentos diferentes em relação Sim. a várias coisas, Sim. mas sem dúvida alguma. E a gente erra também. E a gente é diferente, erra, né? Com palavras mal colocadas, com ideias que um passado você poderia falar numa rede social, com a ingenuidade de falar alguma bobeira. Imaturidade numa época. Apesar que envelhecer nem sempre é amadurecer, tá? Te falo isso porque estou envelhecendo e sei disso. Nem sempre é amadurecer. Eu não sou muito de dar entrevistas, de um bate-papo, então talvez eu peco em alguma palavra, alguma coisa, porque eu não tenho toda essa experiência do conversar, da entrevista, então eu acabo sendo muito autêntico, o que tem hora que pode ser polêmico no é. Mas você é uma pessoa que eu quis trazer aqui por causa do nome aqui do podcast, porque a sua história, o fato de você não ter se acomodado como herdeiro, o fato de você acreditar em Barretos e aqui depositar todos esses sonhos, todos esses empreendimentos, você, Caio Miziara, é uma pessoa que a gente pode aplaudir. Obrigado. Estou começando. E eu agradeço demais você ter aceito. Obrigado. Sei o quanto você é polêmico, sei o quanto você exige qualidade em tudo. Então, quando eu falo que você se hospeda em lugares que eu anoto para depois falar assim, vou ficar lá, porque o Caio falou que é bom. O cachorro quente da esquina de uma vila, de um bairro de Barretos, se você achar bom, você vai falar que é bom. Exatamente. Né? É o que eu estava brincando. O mesmo Caio que vai num hotel super bacana é o mesmo Caio que quando vai ver o Palmeiras fica num albergue. Então existe esse... Você fica num albergue? Em Nova York eu fiquei em albergue. Ah, é? Junto com meus amigos palmeirenses, todo mundo junto e é assim. Por isso que eu falei, existe muito o momento que é. Mas, repetindo, agradeço o aplauso. Estou começando minha história, estou começando meu caminho, dia a dia, passo a passo, e nós vamos evoluindo devagar. E, no final, espero fazer um bom trabalho, um trabalho que seja admirado, que seja inspiração para outras pessoas. Espero mudar a história de muita gente que estiver junto comigo. É isso essas que parcerias, é o seu diferencial. Você quer entrar e mudar a história das pessoas para melhor. Eu acho que é isso que nós estamos aqui. E eu acho que o grande prazer da vida é você mudar as pessoas, você mudar a vida das pessoas, você poder ajudar as pessoas e ser grato por tudo. E você que está nos assistindo, entenda que esse espaço é para isso. É para histórias de empreendedorismo, histórias de vida, de superação, às vezes de não superação, porque todo mundo tem uma boa história para contar. E se você quer entender algumas dessas, acompanhe-nos. Nas redes sociais, a gente está no Instagram, no pod.aplaudir. E nós estamos aqui no YouTube, neste canal que eu recomendo. Se inscreva, ative o sininho, que aí todas as vezes que a gente tiver uma história boa como essa, você vai ser avisado, você vai ser avisada e vai poder nos acompanhar aqui. Não precisa ser na quinta da estreia, pode assistir programas que já estão lá. Agora a gente já passou dos 30, sabe? Estou me achando. Pode assistir os programas que já estão no canal há muito tempo. Todos eles têm um momento de inspiração que pode talvez te dar aquela ideia que você está precisando para mudar a sua vida. Caio, de novo, muito obrigada. Eu que agradeço. Conto
Em breve, com o patrocínio do Grupo CM, que só cresce esse Grupo CM, Amém. tá bom? Então, vou te vender um patrocínio ainda, Vamos. para você também me ajudar aqui a crescer esse espaço, que é um Vamos, espaço democrático, no mínimo. Sim, amém. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, eu te agradeço, gente. agradeço a oportunidade. Não, mas obrigada mesmo, porque olha, eu achei...